Mas antes, vamos ver como foi o avanço das tropas russas nas últimas 24 horas no território ucraniano. Fundamental entender isso através de mapas. E o editor internacional Marcelo Favalli está de volta com vários mapas que são atualizados diariamente. E eu peço que você, Favalli, boa noite para você, comece com a situação em Kiev. A gente abriu o Prime Time com uma imagem assustadora de mais uma zona residencial sendo bombardeada. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo. Nesse mapa aqui, vocês vão entender por que houve um bombardeio mais expressivo em Kiev. Então, a capital aparece aqui e essas organizações que nos ajudam a montar esse mapa por meio de informações que são coletadas por satélite, identificaram isso aqui, ó. Desde as últimas 48 horas, vamos dizer assim, entre os dias 13 e 14, houve um avanço nesta parte aqui, que está mais ao norte de Kiev, mas serviu como um apoio para essa operação em Kiev. Então, essas organizações que observam o palco de guerra através de dados satélite, identificaram que provavelmente os tiros e as tropas estão partindo desta direção. E no detalhe, como a gente faz todos os dias aqui, a gente vê Kiev massivamente cercada, tanto por leste quanto por oeste. Repito a todo mundo, né? Existe o rio Dnieper, que corta não só o país inteiro de norte a sul, mas principalmente a capital Kiev, e a gente entende que as tropas russas chegaram com batalhões diferentes pelo lado oeste e pelo lado leste também. Dois pontos interessantes. A gente não tinha essas linhas se aproximando ou tocando a área metropolitana, digamos, da capital Kiev. É uma mudança significativa aqui do mapa. Exatamente. Agora, vamos sair desse mapa aqui. Não, e só mais uma coisa também, já que você mudou de assunto. Não, a gente tem que falar mais do papel de Belarus, né? Todas essas tropas que vêm aqui, e a gente percebe um avanço cada vez maior nessa franja norte da Ucrânia, vem de Belarus. Exatamente. O papel desse aliado de Vladimir Putin está sendo preponderante, ainda mais quando a gente fala na distância curtíssima em relação à capital ucraniana, né? A gente está falando de um pouco mais de 130 quilômetros entre essa fronteira de Belarus, está apagada aqui por esse destaque que nós fizemos, mas essa mancha preta aqui escura é Belarus. Tem uma distância entre 132 quilômetros ao norte de Kiev e, lembrando, esses triângulos amarelados aqui são as concentrações de tropa. Não necessariamente são bases militares, algumas são. A exemplo dessas aqui no território de Belarus. Mas esses triângulos amarelos que eles se espalham por todo o mapa são concentrações de tropa que foram cedendo batalhões para essas frentes de invasão. E eles continuam aqui vindo por norte, leste e sul. Bom, e uma informação importante, segundo um oficial da defesa dos Estados Unidos, a Rússia já disparou mais de 950 mísseis com direção ao território ucraniano. Agora a gente vai fazer um mergulho em Kiev, que não é só a capital, lembro, é a maior cidade da Ucrânia. Antes do conflito tinha quase 3 milhões de habitantes. A gente tem informação que pelo menos metade dessa população saiu da capital num processo de imigração interno. Boa parte conseguiu atravessar a fronteira. E agora vamos ver as imagens de Kiev que foram gravadas nesta terça-feira a partir da madrugada. Aqui não parece nada, né? Mas os bombardeios começaram na madrugada e a gente consegue ver clarões e escutar as explosões. Os moradores dizem que houve pelo menos 3 ou 4 clarões. Dá para escutar. Tá. Sobrevoos e os disparos em território ucraniano. Isso aqui é o céu da capital Kiev. A gente viu um clarão. Deu. Foram 4 estrondos e quem mora em Kiev relatou que a onda de choque fez disparar os alarmes dos carros a 13 quilômetros de distância a partir do epicentro. A gente imagina o terror que é estar de noite e tudo escuro na capital, só ouvindo e vendo alguns clarões. Mas quando amanhece o dia é que a gente vê a destruição, né, Favalli? Que é a próxima imagem. E aí a gente vai entender o que o Márcio estava falando. Olha o rastro de destruição. Isso aqui é um prédio de apartamentos, é uma zona residencial que foi alvo de um desses pelo menos 3 ou 4 grandes disparos. Os números aqui da Prefeitura de Kiev dão 2 mortos, pelo menos, registrados oficialmente nessa explosão. E essa imagem, eu acho que, de novo, né, Márcio, ela fala por si só. Uma senhora com muita dificuldade de andar, sendo amparada pelo Corpo de Bombeiros, que trabalha sem parar, né? Sim.
conseguindo resgatar essas pessoas. É um prédio de apartamentos. Boa parte dos moradores já tinha saído, mas muitas pessoas com dificuldade de locomoção ficaram para trás. Não é a primeira vez que a gente vê imagens de zonas residenciais sendo bombardeadas, seja em Kiev ou em outras cidades ucranianas, o que denota, claro, o drama de qualquer guerra, mas agora que a gente tem as imagens, isso reforça ainda mais a destruição que está impondo, que o exército russo está impondo a civis, a gente inocente, que não tem nada a ver com o conflito, que infelizmente não pôde sair ainda da capital ou das outras cidades, porque as rotas de saída humanitária, os corredores humanitários, não estão funcionando, como nos informou o nosso enviado especial, Matias Brotero. Todo mundo entendeu que essa imagem é um outro prédio. Os dois estão em um distrito chamado Siastoshin, que fica nessa região metropolitana. Está a cerca de uns 20 quilômetros a partir do centro onde fica o Palácio Presidencial. Então a gente já entende que essa região metropolitana está sendo bastante bombardeada. E para terminar essa sequência de Kiev, a gente tem uma terceira imagem, que aí é a promessa que os russos tinham feito no ataque. É um incêndio a uma fábrica, fruto de um ataque esse fogo. É uma fábrica de armas. Então, os russos já tinham apontado que eles iriam ir minando paulatinamente os processos de produção da Ucrânia, a começar aí, por exemplo, pelos sistemas de abastecimento de armamento. Eles já bombardearam uma fábrica de aviões, me chame de ingênuo, mas você bombardear alvos militares, aceitável, esperado numa guerra, num conflito. Mas você repara que do lado da fábrica de armas tem um prédio que tem a maior pinta de ser residencial, com varandas e tudo. Ou que sobrou dele, né? É difícil, ou que sobrou dele, porque também deve ter sido atingido pelo impacto da explosão. Ou seja, chamem de ingênuo, mas é terrível ver imagens assim e mostrando como os civis, sim, estão sendo alvos das bombas russas neste momento. As imagens não deixam dúvidas disso. Obrigado por enquanto, Marcelo Favalli. Até já.